como lidar com o chefe difícil. Aí você vai me perguntar, existe chefe fácil? Talvez não exista, né? Mas como lidar com o chefe difícil? Embarca no Black Rock, vamos fazer um voo rasante hoje. Não precisa ir muito longe, se você utiliza o LinkedIn como uma das redes sociais suas, né? Uma rede profissional, você vai ver que existem diversos posts que falam que o chefe tem que fazer isso, que chefe é uma coisa, líder é outra. O chefe é o foco. O chefe não sei o quê, porque o chefe verdadeiro não sei o que lá. E é muito comum. As coisas não andam bem, é o chefe que tem que dar bronca. E é muito normal a gente ficar chateado com o chefe. E se a coisa não está andando no controle, o chefe começa também a perder um pouco do equilíbrio e acaba tendo essa questão de você, que chefe chato, como é que eu lido? Eu não aguento mais esse chefe. O que fazer para lidar com um chefe chato? Um chefe difícil. O difícil é melhor do que chato, né? Às vezes ele não é chato, mas é difícil de lidar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que o chefe é uma pessoa. Ele não veio de Marte veio um robô lá, ele veio... Não, ele é uma pessoa igualzinha a você. Ele tem medos, ele tem frustrações, ele tem, às vezes, filhos, tem, às vezes, esposa, ou se é uma mulher, né? Ela tem um marido, ela tem os filhos, ela tem os pais dela, tem os méritos que essa pessoa conseguiu na vida, afinal, se chegou ali no cargo de chefia, alguma coisa boa ela mostrou, não é verdade? Então essa pessoa é uma pessoa igual a nós, de carne e osso, que também fica nervosa, que também tem dificuldade, que também tem que pagar os boletos. Se você, para começar, olhar o seu chefe ou a sua chefe como uma pessoa igual a você já leva o aspecto humano em conta. Você vai entender que aquela pessoa precisa de ajuda. Afinal, qual é o trabalho do chefe? Chefe, coordenador, supervisor, gerente, seja lá o que for. Ele tem que fazer a equipe funcionar. Ele precisa de resultados. Se a equipe estiver dando bons resultados, esse chefe vai fazer o quê? Vai confiar cada vez mais na equipe. A tendência é de ter um estreitamento de relacionamento, a confiança aumenta. E aí o que acontece? Começa a ter espaço para abertura. Se as coisas não andam bem, o chefe fala e tal, não acontece, ele vai ficando mais agressivo. A chefe vai ficando cada vez mais nervosa. E aí o que acontece? Vem as broncas, pega no pé, a supervisão começa a ser mais próxima e a gente começa a ter um nível de pressão muito alto em cima da gente. Então, a gente precisa entender que dentro dessa equipe, essa pessoa de cargo de chefia, ela tem um papel dentro da equipe e você também tem um papel. Então, ao invés da gente ficar julgando, né, porque é covardia até, né? Vamos dizer, numa equipe de 10 pessoas, é 9 quanto o chefe. E é muito normal essas pessoas no café, né, no horário de almoço, vão lá e ficam falando, porque o chefe não sei o que, porque não sei o que lá. Todo mundo fica falando mal da pessoa. E muitas vezes ninguém está lá para entender o lado dele. Ninguém vê, às vezes, quando ele é chamado numa reunião, a pressão que esse chefe toma. Então, não queira perfeição de uma pessoa que é imperfeita. Não seja tão rigoroso, não seja tão rigorosa com o seu chefe, com a sua chefe. Pelo contrário, tenha empatia. Se coloque no lugar dessa pessoa. Ou se eu estivesse lá, como seria? Como eu iria lidar com as pessoas? E olha só, que eu acho que é uma coisa muito, mas muito importante. Depois que a situação já desenrolou, é fácil dizer que ela deveria ter feito isso ou ter feito aquilo. Depois que você já conhece o resultado, fica muito fácil você analisar
que decisão deveria ter sido tomada. É que nem comentarista de jogo de futebol, né? Aí o cara vai, ele chutou, mas nesse caso não deveria ter chutado. Olha lá, à direita, o companheiro livre. É lógico, ele está de fora, está olhando ali. Agora, se ele vai ali, ao invés dele, ele chutou. O mesmo comentarista que criticou o fato de ele ter chutado, se ele acerta no ângulo, faz o gol, tomou a decisão certa. Então, dizer se é certo ou errado depois que a ação desenrolou é fácil. Então você também. Se você chegar lá e falar, o chefe errou nisso, ele devia ter feito assim. Mas depois que teve o resultado, honestamente, você tem que se colocar no lugar dele naquele momento da decisão. Você está lá, houve um erro muito grande. E aí, forte emoção, você chega a ver aquilo. Como você lidaria? Então a empatia é o primeiro passo. Se coloque no lugar do seu chefe, da sua chefe. Entenda que ele é ou ela é uma pessoa com limitações, com crenças, com influências, com vários traumas, com várias coisas na vida, com problemas. Você acha que não tem problema, não? Então o primeiro ponto é esse. Vamos para o segundo. O segundo ponto é você fazer o quê? Colabore na equipe, esteja disponível, faça as coisas com atenção, com foco, esforce-se para que os resultados daquela equipe deem certo. Porque o seu chefe, ele vai observar isso. Pô, o pessoal está ali dedicado e ele vai avaliar. Pô, fez errado, mas pô, ele está batalhando, fez isso, fez aquilo, vai analisar os seus méritos. Então, se a gente ajudar o time, ele que é o capitão do time, o nosso chefe, ele vai estar mais tranquilo. Então, quando começarem a falar mal do chefe, pare para falar assim, gente, mas pô, a gente também poderia ter se esforçado mais. Analise o papel de vocês, o nosso papel como liderado, ao invés de só ficar criticando o líder. Mesmo porque, se você focar no papel do chefe, você vai se desenvolver. Ficar falando mal desse chefe vai te ajudar em alguma coisa? Não vai. Então olhe a situação, olhe para você. Qual é o seu papel dentro dessa equipe? Qual é a sua responsabilidade? E aí, se você ajudar, com certeza a equipe vai ter melhores resultados, você vai influenciar os seus companheiros, as suas companheiras, e aí o que vai acontecer? Tendo melhores resultados, o clima fica melhor, e aí começa a ter uma possibilidade de comunicação. E esse chefe vai começar a confiar em você. E aí as suas ideias, as suas opiniões também vão poder ser levadas em conta. Terceiro, lembre-se que a responsabilidade é do chefe. Por isso que a decisão é dele. Então, se eu dei uma sugestão e o chefe decidiu partir para outro caminho, respeite. Faça de tudo para que aquela decisão que ele tomou dê certo. Se essa decisão for equivocada e levar um resultado ruim, que não seja de maneira nenhuma porque você não se comprometeu. Porque o que vai acontecer? Ele vai observar isso. Agora, ele pode estar certo. Você pode estar errado. Então, decidiu. Se você teve a oportunidade de colocar o seu ponto de vista, coloque, mas a decisão é dele. E batalhe para que aquilo dê certo. Faça o máximo de esforço possível para que aquilo dê resultado. Porque senão, talvez o fato de você não gostar e os outros companheiros da equipe, as outras companheiras da equipe não gostarem, talvez aquilo não dê certo, porque no fundo vocês estão sabotando o chefe ou a chefe. Então, faça o seu melhor e lembre-se que o chefe é que tem a responsabilidade da tomada de decisão. Por último, olha, mas está me fazendo mal.
tá me fazendo mal, ele é uma pessoa que às vezes não é educada, é grosseiro, é grosseira, e eu chego em casa, fico estressado. Então vai o conselho de ouro agora para você. Não dê tanta importância para o que o chefe, a chefe fale ou faça. Você imagina, você chega em casa, você tem o marido, você tem a sua esposa, você tem seus filhos, às vezes você tem seu pai, tem sua mãe, você tem amigos, você tem uma vida boa. Será que o fato desse chefe, vamos dizer que seja uma pessoa difícil de lidar e ela traz uma carga negativa, será que essa carga negativa é mais importante na balança de tudo de bom que você tem? A sua vida, a sua saúde. E você permite que esse relacionamento, que talvez não seja bom, estrague tantas coisas boas que você tem na vida. Então dê. Não que você não vai poder ficar chateado, vai ficar. Mas fique na medida certa. Não dê aquilo um volume, não dê um valor maior do que esse problema merece. E aí você vai ver que talvez você não se aborrecendo tanto, tendo mais inteligência emocional, o relacionamento melhore e não faça, porque a gente cria muito monstro na nossa cabeça. Aí aquele chefe não sai da sua cabeça, parece que você ama aquele, quer casar com o chefe, com a chefe. Esquece ele um pouco. Então dê para cada coisa o tamanho que essa coisa, o valor que essa coisa merece. Discussão difícil hoje, né? Quero saber de você, o que você acha desse assunto? Comente, diga, dê sugestão. Você já teve chefe difícil? Você já teve que lidar com esse tipo de situação? Agora, se nada der certo, aí não tem jeito, a gente às vezes precisa mudar de áreas e ir para novos desafios. Eu aguardo o seu comentário. Deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal. Aí você deve estar pensando, né? Posso mandar esse vídeo para o meu chefe? Pode mandar. Pode mandar o vídeo para o chefe, tá bom? Brincadeiras à parte, é um prazer você estar aqui. O que a gente busca no nosso canal é o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Você ser mais feliz, que é isso que importa. Um forte abraço e até o próximo voo!